Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus é bom e o diabo não presta. Amém. Verdade. Estou feliz de estar aqui essa noite junto com os irmãos, é um privilégio estar aqui e conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu. Eu me chamo Mateus Oliveira, mas o meu nome tem Silva também, então tudo serve. É um prazer, louvo a Deus pela vida do pastor desta casa, o pastor Hudson, que entrou em contato conosco através da vida do Daniel. O Daniel é uma bênção. Louvo a Deus pela vida dele, louvo a Deus pela vida da minha esposa. Eu estou feliz, trago um abraço do meu pastor, o pastor Daniel Silva, da subsede do Industrial. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, e quem veio ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Então, sem perca de tempo, se coloque em pé em seu lugar e abre a sua Bíblia no livro de Neemias. O capítulo é o capítulo de número 4 e o verso é o verso 14. Neemias, capítulo de número 4, verso de número 14. Quem achou, diga amém. Povo bom de Bíblia, só. Vocês estão afiados, hein? Escola dominical está funcionando. Louvado é o nome de Jesus. Está escrito na palavra: olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Fica com sua Bíblia aberta, por gentileza, e assenta no seu lugar. E quem veio ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós entramos no contexto o qual Neemias foi levantado, nós temos que entender como é que ele foi parar aqui. A Bíblia vai nos dar uma narrativa, e a Bíblia vai dizer que por conta do pecado, por conta da idolatria, por conta da apostasia e por conta do povo separado ter virado as costas para o Senhor, o povo foi levado para a Babilônia. A Bíblia vai dizer que num período da Babilônia, o povo habitou em Babilônia. Nós vamos ter várias narrativas de profetas que foram usados na Babilônia para não deixar o povo de Deus se esquecer do Deus o qual o separara para uma grande obra. Nós vamos ver o profeta Daniel profetizando em Babilônia. Nós vamos ver o profeta Ezequiel sobre as margens de um rio chamado Quebar, profetizando na Babilônia. Mas a Bíblia vai dizer que, conforme a promessa que Deus fez através do profeta Jeremias, era um período de 70 anos que o povo haveria de passar em Babilônia. Esse período agora passa. O rei agora é o chamado de Ciro. O ano é o ano de 538. A Bíblia vai dizer que no reinado de Ciro, Ciro agora é usado por Deus, baseado em uma base profética, para dar libertação ao povo a qual havia a promessa dos 70 anos. A Bíblia vai dizer que a promessa está de pé. A Bíblia vai dizer que agora Ciro é rei.
E tem um conteúdo histórico que diz que uma noite Ciro perdeu o sono e não conseguia dormir de forma nenhuma, até que um dia, essa noite, ele pediu para que um dos seus leitores lesse para ele a história do povo de Israel. E quando o leitor chegou, o leitor leu esta parte e disse: Ciro, o meu ungido, o qual trará libertação ao meu povo. Então nós vamos perceber que o nosso Deus, ele trabalha baseado na sua promessa, e a sua promessa, ela tem o tempo certo de acontecer. Deus não se precipita, Deus não se perde, Deus não fica desnorteado. Ele tem a regência do tempo, Ele tem o controle do tempo, e a Bíblia vai dizer que o tempo está baseado nas suas promessas. Quando nós olhamos para este contexto, nós vamos perceber Deus levantando um homem por nome de Neemias, que está agora servindo no palácio como copeiro do rei Ciro. A Bíblia vai dizer que o irmão de Neemias vem e chega até Neemias, e Neemias pergunta para ele: como é que está Jerusalém? Como é que está a cidade santa? Como é que está o povo de Jerusalém? O que Neemias ouve não é agradável, a notícia não é agradável. O irmão dele diz é o seguinte: Jerusalém está em destroços, e o povo que está lá vive em miséria e desprezo. Isso toca o coração de Neemias, isso comove Neemias. Olha aqui para mim, Neemias estava no palácio, Neemias estava servindo em um cargo de muita importância dentro do palácio. Ele era copeiro do rei, ele experimentava o alimento antes que chegasse até o rei. Neemias tinha constante acesso a Ciro, mas a Bíblia vai dizer que a situação do povo em Jerusalém, e que a situação da própria Jerusalém, chama a atenção de Neemias. Não é à toa que o nome Neemias significa Deus consola. Deus iria levantar Neemias como o consolador daquela nação. Deus iria levantar Neemias como o consolador daquele povo que estava vivendo em miséria e desprezo. A Bíblia vai dizer que Neemias tem uma autoridade, agora com seu coração quebrantado por conta da situação do seu irmão. Neemias está comovido por conta do sofrimento dos outros, e aqui eu já aprendo a primeira lição que o Senhor quer me dar nesta noite. Nós, como servos de Deus, nós, como irmãos em Cristo, nós não podemos deixar a aflição do nosso irmão passar em branco por nós. A aflição do meu irmão é a minha aflição, a luta do meu irmão é a minha luta, a prova do meu irmão é a minha prova, a peleja do meu irmão também é a minha peleja. Nós não podemos ser indiferentes com o sofrimento daqueles que estão perto de nós. Nos dias em que vivemos, pasmem os senhores, tem pessoas que congregam conosco, tem pessoas que cultuam conosco, mas muitas vezes elas são afligidas e afetadas por alguma circunstância da vida, e muitas vezes nós nem percebemos que ela deixou de vir ao culto. Isso não pode acontecer. Paulo vai nos chamar de membros de um corpo, e se tem uma coisa que acontece com o corpo, é quando parte dele é afetada, imediatamente o corpo vai reagir, porque independente de qual membro é, o corpo vai sentir falta. E não é diferente com os meus irmãos, não é diferente com o seu irmão. Se tem alguém do teu lado passando um momento de adversidade, se comova com a situação dele, ore por ele, clame com ele, ajude a ele a levantar, oh glória, porque é isso que Deus espera de nós.
Neemias, ele agora se comove com a situação do povo. O som estava muito bom. Neemias agora se comove com a situação do povo. E ele não se conforma em estar no palácio enquanto o povo está na miséria. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 que ele ora. Ele ora para ir até Ciro pedir uma carta de recomendação para voltar a Jerusalém. No capítulo 1 ele ora. No capítulo 2 ele é enviado. No capítulo 3 ele começa a reconstrução. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 4. Jerusalém estava em destroços. Jerusalém estava por parte derribada. O templo já não era mais aquele templo glamuroso que Salomão construíra. O templo agora estava em ruínas. E pasmem os senhores, Jerusalém estava cercada por homens e mulheres que não faziam parte da nação de Israel. Homens que se beneficiavam com a miséria de Jerusalém. Homens que cresciam e se davam bem enquanto Jerusalém estava em ruínas. Mas a notícia chega no capítulo 4, e a notícia é: chegou um homem aí, que veio de Babilônia, e ele está dizendo que vai reconstruir isso aqui. Ele está dizendo que vai restaurar isso aqui. Ele está dizendo que vai tornar a colocar isso aqui de pé. Ele está dizendo que vai reconstruir isso aqui. E quando Neemias toma a atitude de reconstruir, imediatamente o inimigo se levanta. Oh glória! Eu aprendo uma lição extraordinária com isso aqui. Por quê, irmãos? Porque nós aceitamos a Jesus. Alguns aqui nasceram na igreja, outros vieram do mundo e converteram a Cristo. Mas o tempo vai passando e muitos de nós deixamos de zelar como zelávamos naqueles dias do primeiro amor. Nós não oramos mais como orávamos antes. Nós não consagramos mais como consagrávamos antes. Nós não jejuamos mais como jejuávamos antes. E enquanto às vezes alguns de nós vai ficando desatento às coisas de Deus, o inimigo fica feliz, porque um crente que não ora, ele não oferece perigo nenhum ao inimigo. Crente que não consagra não oferece perigo nenhum ao inimigo. Crente que não tem uma vida no altar de Deus e que leva a vida de qualquer maneira, não oferece perigo nenhum para o inimigo. Ao contrário, o inimigo se beneficia disso. Mas quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, independente da situação a qual estivermos, e colocamos no nosso coração: eu vou recomeçar, eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. Levanta as suas mãos aos céus, que o Espírito Santo manda eu falar para alguém. É noite de recomeço na vida de alguém aqui. Oh glória! É noite de recomeço na vida de alguém aqui, diz o Senhor. Urabai, tu que andarabachuri rei. Eu sinto a glória do Espírito aqui, e é noite de restauração nesta casa. Enquanto os muros estavam quebrados, os inimigos não se importavam. Enquanto Jerusalém estava prostrada, os inimigos não se importavam. Enquanto o povo estava prostrado na miséria, os inimigos não se importavam. Mas só foi alguém colocar no coração e dizer: eu vou recomeçar. Oh, aleluia! Eu vou tomar uma atitude e vou voltar ao caminho do altar da adoração.
Oh glória! Alguém colocou no coração que iria recomeçar a construção. Eu não sei se você concorda comigo, mas reconstruir é pior que construir. Reformar é pior que construir. Quem aqui já construiu uma casa vai saber. Você compra um lote vago, faz um projeto e baseado naquele projeto começa-se a construção. Constrói do jeito que você quer, e dependendo do nível da construção, se você não gostar de algo, você manda desmanchar aquela parede e manda refazer. Isso não vai provocar muita bagunça, afinal está sendo construído do zero. Mas quem já passou por uma obra de reforma, eu sei do que eu estou falando. Fui servente de pedreiro com muito orgulho, não tenho vergonha em dizer. Se tem uma coisa ruim de fazer, é reforma, porque está tudo construído. O povo já está acostumado com aquilo daquele jeito. Aí você tem que quebrar tudo. Você tem que juntar aquele tanto de entulho. Você tem que jogar aquele monte de entulho fora. Você tem que limpar o lugar de novo, para depois você começar a reconstrução. Mas, oh glória, eu louvo ao Deus de Israel, porque apesar de sermos templos e morada dele, quando nós tomamos a atitude de recomeçar, ele não vê dificuldade nenhuma nisso. Ele não tem problema nenhum com isso. Ele olha do céu para nós e olha para casa e fala: está precisando de uma reforma. Está precisando de uma reforma. E o que é que ele faz? Espírito Santo vai lá, oh glória, o arquiteto dos arquitetos, vê o que você pode fazer. Aí começa-se a reforma. Primeiro começa a se quebrar algumas coisas, e tem coisa que quando começa a quebrar dói, é verdade. A reconstrução é difícil por isso, porque para reconstruir tem que quebrar, para reconstruir tem que desfazer, e o Espírito Santo é especialista em quebrar, oh glória. Eu tenho mania de dizer, e a minha esposa está ali de prova, se tem uma coisa que Deus sabe fazer com crente, é aonde aperta o parafuso. Deus sabe aonde aperta. Deus sabe o que fazer para trazer você de volta. Deus sabe o que fazer para te aproximar de novo. A gente vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai afastando, e Deus está lá do céu dizendo: eu estou só dando corda, dando corda, dando corda. Mas chega uma hora que chega o limite da corda, e Deus diz: daí ele não pode passar mais. Aí Deus começa a quebrar. E o que é que ele quebra? Primeiro ele quebra o orgulho, depois ele quebra a soberba, depois ele quebra a autoestima elevada. Deus é especialista em quebrar. Mas olha aqui para mim, Deus não vai matar ninguém, ao contrário, Ele vai fazer um vaso novo, oh glória. Ele vai fazer um vaso novo. Enquanto estava prostrado, ninguém ligava. Enquanto estava levando a vidinha de qualquer maneira, o inimigo estava contente. Mas quando começa a reconstrução, diz a Bíblia que Sambalate, Tobias e Geazi olham para aquele muro, olham para aquela situação, e vê alguém se levantando e se posicionando para reconstruir. Eles começam a zombar, eles começam a ridicularizar, eles começam a desfazer daquela obra.
Porque a intenção do inimigo é: eu vou usar de palavras para desanimar ela, eu vou usar de palavras para desanimar ele. Quem aqui nunca passou por isso? Você vem na oração, ora ao Senhor, mas tem alguém que olha para você e diz: para que orar tanto? Para que você jejua tanto? Por que você grita tanto no culto? Por que você dança na presença de Deus? Por que é que você sapateia? Para que tanto barulho? Eu tenho algo de Deus para falar para alguém aqui. Deus te deu uma maneira única de adorar. Cada um que está aqui tem uma forma específica de adorar. Tem uns que pulam, outros gritam, alguns sapateiam, mas tem aquele mais tranquilo no canto. Mas cada um tem uma forma de adorar a Deus. Então, pelo amor de Deus, eu não conheço a tua vida, é a primeira vez que eu venho aqui, mas se Deus está falando através da palavra, é porque tem alguém aqui. Eu não sei como Ele te chamou para adorar a Ele, mas você sabe a maneira a qual chamar a atenção dEle. Então, pelo amor de Deus, adore a Deus da maneira que Ele te chamou para adorar. Se você é daqueles que pula, pule. Se você é daqueles que grita, grite. Se você é daqueles que roda, rode. Se você é daqueles que fica quieto no canto, fique. Mas pelo amor de Deus, adore ao nome do Deus de Israel. Que o único interessado em ver você amuada no canto aqui é o inimigo. Mas nessa noite nós vamos abrir a nossa alma, estender as mãos e adorar a Deus para a vergonha de Satanás. Nós fomos chamados para adorar. Quem veio aqui adorar a Ele já pode começar a chamar a atenção do céu, porque essa casa está cheia da glória de Deus. Tem crente batizado no Espírito Santo aqui, tem assembleiano pentecostal que aqui tem. Então adore a Deus nesta casa. Quando você toma a atitude de recomeçar, o inimigo zomba de você, mas ele zomba de medo, porque ele sabe em quem você está firmada. Oh, glória! Sabe por que Sambalate e Tobias estavam zombando da reconstrução? Porque eles só conseguiam ver o entulho. Tem algum pedreiro aqui? Servente? Só eu? Toda reconstrução tem entulho, sim ou não? Você pode derrubar todas as paredes de uma casa, mas no alicerce dela ninguém mexe. Pode derrubar as paredes, pode jogar o telhado no chão, pode derrubar a laje. Quando vier para limpar o entulho, o servente vai batendo a pá e jogando na caçamba. Mas se tem uma coisa que o inimigo não consegue destruir, é a base a qual a casa foi erguida. Pode ter te ferido, pode ter te tocado,
pode ter te desanimado, pode ter te afastado, mas na base ele não toca. Jesus está em Cesareia de Filipos, e ele faz uma pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem para ele, estão dizendo por aí que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista que ressuscitou. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus toma Pedro, e Pedro, cheio do Espírito, diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão, que quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que estás no céu. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode derrubar as paredes, pode tacar fogo, mas na base ele não toca. Você e eu estamos firmados em Cristo. Ele é a nossa rocha inabalável, ele é a nossa base. Quem crê nesta palavra, adore. Ele está presente aqui. Foi por isso que você chegou aqui nesta noite. É por isso que você está sentada neste banco. É porque, independente da situação, não puderam tocar na sua base. Você está aqui porque a sua rocha é inabalável. Oh glória! Oh glória! Shirabasturia maderehai, Uricandarabassurihei. Eu não sei se vocês ainda acreditam nisso, mas eu conheço o Deus que eu prego, e Ele manda dizer que está invadindo esta casa agora com a nuvem de glória da presença dEle, e quem crê recebe agora. Seja revestido de poder, de graça, de renovo, agora, agora, agora. Xerabalacalaiebaçu, Urabacanderei, Deus está presente. Glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. É o culto da família e eu vou profetizar. A tua família está firmada em Deus. O teu casamento está firmado em Deus. Os teus filhos estão firmados em Deus. A tua mãe está firmada em Deus. O teu pai está firmado em Deus. Mateus, mas está desviado, afastou, mas ainda assim está nas mãos de Deus. Pode ficar tranquilo, daqui a pouco você vai ver um milagre acontecer. Urabai, Urecanarabassurican. Quem se afastou vai voltar, oh glória. Quem se afastou vai voltar, diz o Senhor. Quem se afastou vai voltar. Fica tranquilo, está nas mãos do oleiro, e ele está trabalhando. Oh glória. Olha aqui para mim. Os inimigos estão zombando, e Neemias está trabalhando. O inimigo está caluniando,
E Neemias está trabalhando. O inimigo está inventando história. E Neemias continua trabalhando. O inimigo está tentando. E Neemias está trabalhando. O inimigo não consegue tirar o foco de Neemias. Porque Neemias colocou o propósito de reconstrução no seu coração. Sabe por que tem muita gente que até começa e não termina? Porque quando começa, o inimigo começa a zombar. Quando começa, o inimigo começa a pelejar. Quando começa, o inimigo se levanta. E aí começa a dar ouvidos à voz do inimigo. E aí para no meio da reconstrução. Mas ouça algo de Deus nesta noite. Quando você começar a reconstrução, o inimigo vai se levantar mesmo, porque você de pé não agrada a ele. Ele fica agradado com você prostrada, caída, desanimada, fria, espiritualmente. É isso que ele gosta. Mas quando você se dispõe a reconstruir, a recomeçar, ele vai começar a contra-atacar mesmo. Tampe os seus ouvidos para a voz do inimigo e abra o seu coração para a voz do teu Deus. Tampe os seus ouvidos para palavras negativas e pessimistas e abra o teu coração para as promessas que Deus te fez. Ei, o inimigo não pode te dar nada, mas Deus já nos deu tudo, oh glória. O inimigo não pode te dar nada, mas o nosso Deus já nos deu tudo o que precisamos. Continua, oh glória. Jesus está falando com alguém aqui. Continua, persevera, insiste, não para agora. Se você parar agora, é tudo que o inimigo quer. Mateus, mas você não sabe o que eu estou passando. Mateus, você não sabe o quanto está difícil. Mateus, você não sabe o quanto eu estou desanimada. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele me trouxe aqui só para falar com você. Continua, persevera. Você está perto de ver o milagre acontecer. Não pare agora. Deus está trabalhando ao nosso favor. Não pare agora. Olha aqui. Tem algo interessante. Que vai chegar um momento em que o muro já está alto. Neemias está trabalhando meio que em um andaime. Ele está lá em cima no muro, trabalhando. E os inimigos têm uma ideia: vamos fazer ele descer de lá. Vamos mexer com o ego dele. Afinal, quem não gosta de ser honrado? Eles vão até Neemias, que está lá em cima, e eles aqui embaixo. E começa: Neemias, vem jantar conosco. Quem conhece o contexto sabe que Sambalate, Tobias e Geazi, eles eram príncipes ao redor de Jerusalém. Eles dizem: Neemias, vamos jantar lá no meu palácio. Vamos lá jantar conosco. Armando ciladas contra Neemias. Mas Neemias tinha um discernimento da parte de Deus extraordinário. Neemias está trabalhando e trabalhando continua. Porque se tem uma coisa que o inimigo gosta, é de pegar crente desocupado. E eu vou falar, se tem um camarada que dá problema na igreja, é crente desocupado. Se tem um tipo de crente que dá trabalho, é aquele que não faz nada. Vem, senta no banco, critica o culto inteiro, vai embora, vai criticando, vem criticando, volta na outra semana criticando. Agora chama para o evangelismo, não vai. Chama para orar, não vai. Chama para visitar, não vai. Chama para tocar, não vai. Chama para louvar, não vai. Chama para pregar, não vai. Mas tem opinião para dar em tudo. Se tem um tipo de problema na igreja, é esse tipo de gente. Deus não chamou ninguém para ser preenchedor de banco. Deus nos chamou para uma grande obra.
Você tem um chamado específico da parte de Deus. Então, pelo amor de Jesus Cristo, deixa Deus te usar naquilo que Ele te chamou. Trabalhe. Eles estão falando e Neemias trabalhando. Só que tem uma coisa: Neemias está lá em cima, eles estão aqui embaixo. Para eles falar com Neemias, eles têm que erguer a cabeça. E querendo ou não, eles têm que aceitar que Neemias está um nível acima. Oh meu Deus. Neemias, vamos jantar lá em casa. Não posso. Não pode porque estou em uma grande obra. Glória a Deus. Estou em uma grande obra e por isso não posso parar. É o inimigo tentando e Neemias focado, trabalhando. Não pare, não desista. Ei, se você desistir da tua casa, quem é que vai interceder por ela? Se você decidir desistir de você mesmo, quem é que vai te colocar em pé? Ei, o Senhor manda eu lhe dizer: não pare, persevere, oh glória, lute, continue, não desista. O Senhor está trabalhando em teu favor. Aleluia, oh glória. Levante as suas mãos por gentileza, porque está descendo força e ânimo do céu sobre a vida de alguém aqui. Receba agora, da parte do Espírito Santo, renovo do céu, ânimo do céu, oh glória. Receba agora ânimo da parte do Senhor. Receba agora força da parte de Deus. Glórias. Receba agora da parte de Deus ânimo. Receba agora força, alegria para fazer a obra do Senhor, oh glória. Tem alguém sentindo a presença dele ali? A hora foi embora. E eu encerro. Receba ânimo. Não pare. Está mais perto do que você imagina. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Se coloque em pé em seu lugar. Eu quero convidar os irmãos aqui à frente, por gentileza. Vem, mas vem adorando. Não pare. Não pare. Não desista. A Bíblia vai dizer
que enquanto o inimigo zombava, Neemias trabalhava. Enquanto o inimigo atacava, Neemias não parou. E o verso 6 vai dizer: porém edificamos o muro, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. R.N. Champlin, comentando esse versículo, ele vai dizer que a decisão do povo em reconstruir e recomeçar foi tão intensa, foi tão forte, que partiu da alma deles a decisão de colocar o muro em pé. Oh, glória! Partiu do coração deles a decisão de colocar aqueles muros de pé e tampar as brechas mais uma vez. R.N. Champlin vai dizer que eles estavam tão decididos a reerguer o muro e tampar as brechas, que eles estavam quase obcecados pelaquela obra. Sabe o que é isso? É alguém que decide reconstruir e recomeçar de verdade. É alguém que propõe no coração que não será mais da mesma forma. É alguém que propõe no coração que a partir de hoje e de agora, a minha vida não será mais a mesma. Porque às vezes nós somos tocados pela emoção e falamos, eu vou mudar, e não mudamos. Mas eles decidiram na alma, no coração, a reconstruir e tampar as brechas. Irmãos, é tempo de tampar as brechas e colocar o muro de pé mais uma vez. É tempo de reconstruir e recomeçar, diz o Senhor. Porque nós não estamos lutando apenas por nós. Nós estamos lutando por nossos irmãos, por nossas mulheres, por nossos filhos e nossas casas. O sistema está atacando as nossas crianças, adolescentes e jovens. O sistema está atacando as nossas esposas e os esposos das irmãs. O sistema está atacando a família o tempo inteiro. A imoralidade é implantada como costume. E aquilo que é certo se tornou errado. E o que é errado agora está virando lei e decreto. Mas a igreja de Cristo está de pé. E nós não vamos ceder aos costumes do sistema. Babilônia vai ter que nos suportar dentro dela. Nós não somos daqui. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos subir para morar com ele nos ares. Mas eu não quero subir sozinho. Eu quero que a minha esposa vá comigo. Eu quero que os meus sobrinhos vão comigo. Eu quero que a minha mãe vá comigo. E você, tem alguém que você quer que vá para o céu com você? Então tome a atitude de recomeçar nesta noite. Feche os teus olhos, que nós vamos orar pelas nossas famílias. Você vai clamar pela tua casa, e você vai clamar pela tua vida. Quem sabe a partir de você, a tua casa vai ser reconstruída. Quem sabe é você que está precisando de recomeçar. Eu vou terminar agora. Mas eu detesto ir embora sem falar o que o Senhor manda. E o Senhor manda eu dizer que tem pessoas aqui que estão orando por familiares. E Deus está ouvindo a tua oração. Mas antes de Deus fazer na tua família, Ele vai fazer em você aqui hoje primeiro. Antes de Deus fazer na tua casa, Ele vai restaurar você primeiro, porque Ele sabe como você realmente está. Irmãos, terno, paletó, vestido não engana Deus. Deus está vendo tudo e todos aqui nesta noite. Ele sonda a nossa mente e o nosso coração.
e Ele sabe da minha e da tua necessidade, e Ele manda eu dizer que antes de fazer algo lá, vai fazer aqui. Põe a mão no seu peito, por gentileza, e começa a orar junto comigo. Pai, eu estou aqui nesta noite porque o Senhor me trouxe aqui, e aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o teu povo. Espírito Santo, que conhece mentes e corações, começa a restaurar aquilo que está quebrado, começa a tampar as brechas que foram abertas, começa a limpar aquilo que está sujo, começa a levantar aquilo que está caído. Agora, Espírito Santo, começa a restaurar agora, para a glória do teu nome.